aqui um motivo para pelo menos começar a ficar otimista com o futuro. Porque segundo os dados do IBGE, o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida aqui no Brasil, no ano passado teve um crescimento de 4,6% na comparação com o ano de 2020, que teve inclusive a maior queda histórica por causa da pandemia da Covid-19. Em reais, o PIB totalizou no ano passado 8 trilhões de reais. Já viu todo esse dinheiro, Kiko, na sua vida? 8 trilhões de reais e 700 bilhões de reais. Não dá nem para saber quanto dinheiro é isso, viu? E houve também um aumento na taxa de investimento, 19,2%. E para explicar esses números, a gente vai conversar agora com o economista Benito Salomão. Muito boa tarde, Benito, tudo bem? Boa tarde a todos da Rádio Brasil News. Quero dizer que é sempre um prazer retornar esse microfone e quero também desejar uma boa tarde a todos os nossos amigos aí do Distrito Federal. É sempre um prazer conversar com o público da capital. O prazer é nosso, um privilégio para o nosso ouvinte também. Eu queria que você começasse explicando por que esse resultado é um bom resultado. Olha, na verdade, esse não é um resultado tão bom assim, né? Porque o crescimento de 4,6%, ele se deu sobre uma queda de 4,1% em 2020. Portanto, o resultado acumulado disso é alguma coisa próximo de 0,6%, 0,5%, não muito diferente disso. O que significa que o resultado per capita é negativo. Então, é preciso olhar com muito cuidado esses dados, né, porque à primeira vista pode parecer realmente que o Brasil apresentou um grande resultado econômico, quando, na verdade, ele basicamente recuperou a queda do ano 2020, que foi uma queda muito aguda, uma queda muito expressiva. Mas por que é termos negativo? Per capita, porque a população também cresce, e em termos per capita, esse resultado foi negativo, né? A população cresceu acima da taxa de crescimento do PIB. Era o que eu ia te perguntar. Por que é um resultado nominal, né, positivo? Porque na hora que compara o tombo de 2020 com a subida de 2021, a gente numericamente está ali no positivo, 0, alguma coisa, mas é um número positivo. Só que o Brasil cresceu mais, se a gente pensar em população, nós temos hoje uma população maior, o PIB não acompanhou e por isso então seria um resultado que pode ser visto como um resultado negativo? Na verdade, a comparação que interessa a longo prazo, né, é a comparação per capita. Porque o PIB pode estar crescendo, o PIB nominal pode estar crescendo simplesmente por estar incorporando mais gente na economia, né? E aí pode causar uma confusão, pode levar, por exemplo, as pessoas a uma análise errada. Na verdade, o Brasil vem apresentando estagnação do PIB per capita desde pelo menos 2012, né? Que o nosso PIB per capita ele vem claudicando aí. Então, nós temos aí uma chamada década perdida entre 2012 e 2022, não se sabe exatamente quando isso começou, mas o fato é que a economia brasileira vem andando de lado em uma perspectiva mais histórica, mais de longo prazo. Um ano cresce mais, mas logo em seguida vem uma queda, que logo em seguida vem de uma recuperação lenta, e isso precisa ser resolvido. Na verdade, o Brasil precisa enfrentar um projeto realmente de crescimento econômico. Eu estava observando ontem os dados em comparações internacionais, eu até cheguei a fazer um post no Twitter sobre isso, do PIB per capita brasileiro em comparação a alguns países internacionais. No ano de 1990, o PIB per capita brasileiro em dólares, calculado ali pela paridade do poder de compra, era alguma coisa próximo de 6.800 dólares ano. Hoje, o PIB per capita brasileiro, por esse mesmo critério, é 14 mil dólares por ano. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é a economia referência, a maior economia, eles saíram de um PIB per capita dólar de 23 mil dólares por ano
e foram com um PIB per capita de 63 mil dólares por ano. Eles triplicaram a renda per capita nesse período, enquanto o Brasil apenas dobrou a sua renda per capita. O que isso significa em termos de uma análise um pouco mais comparativa? Significa que o Brasil ele tem ficado relativamente mais pobre em relação ao resto do mundo. Tá? Dados semelhantes nós podemos encontrar na União Europeia, né, que tinha ali um PIB per capita de 14 milhões de dólares, hoje tem um PIB per capita de 44 milhões de dólares, triplicaram também a sua renda per capita. O Brasil apenas dobrou. Então o Brasil precisa agora, né, nós estamos começando uma década nova, ele precisa agora se atentar a esses dados e pensar estratégias para que a gente possa ter ali um crescimento sustentado e longo, né, por 12, 15, 20 anos, para realmente poder transformar no horizonte de uma geração a realidade brasileira, né, para poder nos aproximar mais dos países de renda alta, né, e nos afastar dos países de renda baixa. Benito, você trouxe aí uma comparação do Brasil com os Estados Unidos. Eu quero ver se, para o nosso ouvinte entender, eu posso fazer essa comparação aqui, que é como se fosse uma maratona que o Brasil está disputando com esses outros países, e o Brasil largou depois, Estados Unidos, Europa, já saíram correndo na frente, e quando a gente começou a correr, a gente segue correndo numa velocidade menor do que eles estão correndo lá na frente. É mais ou menos isso? Perfeita a sua análise, é exatamente isso, né? É uma maratona que nós, além de largarmos atrás, né, vamos em velocidade mais lenta. Então nós precisamos realmente ter isso em vista para que nós possamos romper isso que os economistas chamam de armadilha de renda média. E a pergunta de $1 milhão de dólares? Como correr mais rápido? Como correr mais rápido? Olha, os trabalhos que se dedicam a estudar o comportamento de longo prazo das economias, né, nós temos inúmeros autores importantes da Academia Mundial que se debruçam a estudar sobre isso. Eu vou citar um deles aqui, que é Prêmio Nobel de Economia, que é o Paul Romer. Ele associa o desempenho de longo prazo das economias da capacidade dessas economias em mudar o seu perfil tecnológico. E aqui eu gostaria de apresentar algumas coisas. O Brasil ainda é um país de segunda revolução industrial. Nós ainda estamos aí na fase do capitalismo, de indústria siderúrgica, de indústria petrolífera, enfim, um capitalismo muito ligado ao agro, né? Se você pegar os dados do PIB de hoje, o agro se comportou muito bem, mas o Brasil é um país com essas características em um mundo de quarta revolução industrial, né? Um mundo de inteligência artificial, um mundo de programação, um mundo de Big Data, né? Big Data, aportuguesando aqui o termo, um mundo de algoritmos, um mundo de energias renováveis, um mundo de energia solar, energia eólica. Então, é extremamente importante para o Brasil, pelo menos, começar a correr na mesma velocidade dos demais, né, dos países avançados, um esforço nacional, e aí com política de Estado, não apenas de governo, no sentido de, primeiro, educar a nossa população, né? Nós precisamos de crescer com a maioria da nossa população adequada, e segundo, um esforço em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, que é o que os Estados Unidos, é o que a União Europeia vem fazendo, né? Há 2 ou 3 dias atrás, o presidente americano Joe Biden deu um discurso, né, do Congresso americano, no qual ele apresentou o seu plano estratégico para o crescimento dos Estados Unidos, que foi apoiado, inclusive, por setores do Partido Republicano, que é de oposição, mas um plano de desenvolvimento que pretende transformar a economia americana em termos de uso de energia, de velocidade pela qual se transportam cargas, né, de preparação do capital humano americano para que os empregos gerados sejam gerados não no sentido de se estabelecer aqueles empregos de baixa produtividade, no setor de serviços, etc., para que o trabalhador americano possa trabalhar na indústria 4.0, ele possa trabalhar na indústria de inteligência artificial,
enfim, para que a economia americana e, de certa forma, também a economia europeia, elas estejam prontas para esse capitalismo do século XXI. Eu repito, né, o Brasil corre mais lento do que a economia mundial, porque nós ainda não rompemos essa fase do capitalismo industrial, da siderurgia, de segunda revolução industrial, em um mundo que já está indo para a quarta revolução. Estamos conversando com o economista Benito Salomão sobre o resultado do PIB brasileiro, e nessa maratona da economia internacional, o Brasil largou atrás e continua correndo mais devagar que outros países desenvolvidos. Então, Benito, nessa sua explicação sobre a necessidade de um investimento, de uma qualificação profissional, com investimento em educação, ciência e tecnologia, a gente vê que outros países que largaram tão atrás quanto o Brasil e que corriam tão devagar quanto a gente, quando fizeram esse investimento, depois de 1, 2, 3 décadas, o resultado veio. Eu posso citar como exemplo a China e a Coreia do Sul, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, né? Mais a Coreia do Sul do que a China, né? Mais os tigres asiáticos, o Japão, do que a China, até. A China é um país muito importante, a China é um país muito grande, talvez dentro de 2 ou 3 gerações a China pode ser um país rico, ela ainda não é, nós temos que ver os desdobramentos disso, mas a Coreia do Sul, sim, é um exemplo clássico de um país que no horizonte de uma geração era pobre, era subdesenvolvido, era agrícola, e no horizonte de uma geração é um país de renda média, de renda alta, perdão. A Coreia do Sul tem hoje uma renda per capita muito próxima de países como Espanha, de países como Itália. Então, é um case de sucesso. E o inverso também é verdadeiro. De países que eram ricos, de países que eram potências econômicas e que no horizonte de 1, 2 gerações perderam tudo, é o caso da Argentina. Né? Tanto que se fala, né, nessa discussão mais acadêmica sobre convergência e divergência, o exemplo da Argentina comumente é citado, né, de países cujas instituições foram sendo corroídas ao longo de décadas. Era um país que tinha renda per capita da França no começo do século passado, e hoje é um país tão pobre quanto o Brasil, às vezes até mais, né? Porque tem processos ainda viciados no lado monetário da economia, é um país complicado, porque não tem política monetária, né? Parte da economia é dolarizada, então você não tem como fazer política monetária, porque o meio de pagamento, um dos meios de pagamento é a moeda que o governo argentino emite, que é o dólar, né? Eles ainda estão numa situação ainda piores do que a nossa. Né? Assim, é importante a gente... Eu não quero aqui ser alarmista, não quero aqui ser pessimista e nem jogar água no chope do resultado do PIB que saiu hoje. Mas se nada for feito no Brasil, nós somos muito mais candidatos a nos tornarmos uma Argentina do que nós nos tornarmos uma Coreia. Tá? Essa é a minha percepção, né? E aí olhando no horizonte mais longo, no horizonte histórico. Importante esse alerta, inclusive porque você diz, né, mostrou aí que estamos andando de lado desde 2012. Então, se a gente pensar em uma década, o Brasil não saiu do lugar, né? Então, há um risco de, se nada for feito, a gente sair do lugar sim, mas para trás, né, dando ré, como aconteceu com a Argentina, nesse exemplo que você trouxe para a gente, porque não estamos fazendo as bases, as reformas estruturantes, não temos investimento em ciência, tecnologia e muito menos em educação para, né, em vez de virar uma Argentina, virar uma Coreia do Sul. E essa taxa de investimento que foi anunciada, que cresceu também, 19,2%, a gente pode fazer a mesma leitura, Benito, que foi uma taxa que cresceu porque a base comparativa de 2020 foi um investimento quase inexistente, ou a gente já está indo no caminho correto de ampliar a taxa de investimento para ver se a gente acelera o nosso passo nessa maratona? Olha, excelente pergunta a sua, porque quando as pessoas abrem o dado do PIB e vão lá no lado da demanda e vem ali uma taxa de investimento de 17,2%, elas pensam que realmente o Brasil rompeu aí com o modelo de baixo investimento anterior.
Na verdade, nós tivemos uma taxa de crescimento negativa do investimento em 2020 e parte disso foi recuperada em 2021. Isso é um dado. Um segundo dado, que é importante para que nós entendamos esse investimento, é que durante o investimento ele é uma variável muito sensível à taxa de juros. E nós tivemos um período razoavelmente longo de taxas de juros no Brasil muito baixas. A taxa Selic no Brasil ela vinha antes da pandemia em torno de 5,5%, 6%, com a inflação de 3%, 3,5%, isso dava uma taxa real de juros de 1,5%. Tá? Durante a pandemia, a Selic caiu a 2%, o que significa que com a inflação ali também em torno de 2 ou 3%, nós chegamos a ter taxas de juros reais negativas. Né? Quando nós temos taxas de juros reais negativas, isso fomenta um ciclo de investimentos na economia. Isso fomenta um ciclo de investimentos na economia. Esse movimento acabou. Esse movimento acabou, pelo menos desde meados do ano passado, porque a nossa taxa de juros voltou aí para os 2 dígitos. O Brasil teve a maior contração monetária em um único ano da sua história. A Selic saiu de 2% em fevereiro do ano passado e chegou em 10,25% esse ano. E a inflação em torno de 10%, o que significa que nós teremos um longo período de altas taxas de juros no futuro. Ainda há outras repercussões que devem influenciar nesse preço da taxa de juros, como a guerra na Ucrânia e o processo inflacionário que isso cria, como os movimentos do Banco Central Europeu e do Banco Central Americano, que quando elevam as taxas de juros lá também, isso repercute em taxa de juros de países mais periféricos como o nosso. Então, nós ainda temos que ver isso. Mas o investimento, né, para que o Brasil pudesse voltar a crescer também, além da questão da tecnologia, da ciência da tecnologia que eu disse, é muito importante o Brasil ter essa rubrica do investimento em constante crescimento. Né? Nós precisaríamos levar essa taxa de investimento, que hoje está aí em torno de 17% do PIB, para algo próximo de 25% do PIB. Qual que é o problema de se fazer isso? A teoria econômica nos ensina que o investimento ele depende de poupança prévia. Então, sem que haja um incremento da poupança no Brasil, que hoje roda em torno de 14%, 15% do PIB, é muito difícil você elevar o investimento para além do que hoje ele representa. Então, nós precisávamos de reformar as nossas instituições no sentido de fomentar a poupança doméstica. Algo que poderia contribuir a curto prazo com isso seria a resolução dos problemas fiscais. A poupança brasileira é baixa, mas além da nossa poupança brasileira ser baixa, a poupança pública, né, porque a poupança agregada ela é uma soma entre poupança pública e poupança privada. Né? Além da nossa poupança total ser baixa, a poupança pública é negativa. Isso significa que parte da poupança privada precisa ser canalizada para financiar déficits públicos via aí mercado de títulos, enfim. Isso, inclusive, é um dos fatores que não nos permitem ter uma taxa Selic, uma taxa básica de juros, estruturalmente menor do que nós estamos tendo nesse momento. Perfeito. E para finalizar, eu queria entender o que é esse PIB de 8 trilhões, que parece que é dinheiro que não acaba mais. Mas quando a gente pensa no Brasil, nem é tudo isso, né? Da onde que vem esse dinheiro todo e para onde que vai, Benito? O PIB em 8 trilhões, né, é um valor nominal, né? Ele representa muito pouco. Era 7 trilhões e pouco no ano passado, veio para 8 trilhões agora. Né? Mas, na verdade, o que nós precisamos observar no PIB não é o estoque. Né? O que nós precisamos observar no PIB é o fluxo. Qual que é a tendência disso? Né? E outra coisa, nós temos que observar o nosso PIB não em reais, né? Porque ele pode nos dar informação falsa sobre isso. Né? Às vezes o nosso PIB nominal cresceu demais, mas quando nós deflacionamos isso e trazemos isso aí a preços constantes,
entendeu? O crescimento não foi tão alto assim, entendeu? Então, existem outras métricas para você analisar esse PIB. O PIB nominal ele pode crescer demais, mas porque o preço dos bens e serviços aumentou muito, e não a quantidade de bens e serviços ofertada aumentou na mesma proporção. Por isso que é importante você deflacionar, por isso que é importante você sazonalizar, né? Por exemplo, se você pegasse... Aqui nós estamos pegando o PIB anual, mas se você pegar o PIB trimestral, existem fatores sazonais. A agricultura, né, é um setor extremamente sazonal. Então é preciso corrigir esses efeitos sazonais. Existem setores como, por exemplo, serviços, que são sazonais. Final de ano, normalmente, eles crescem mais em relação ao resto. Esse dado bruto, esse dado cru, ele não serve para muitas informações, né? É preciso haver um tratamento desses dados. Para fins históricos, você deflaciona, né? E para fins de comparações internacional, você trata isso em dólares, segundo o critério da paridade do poder de compra, né? E aí você vê que a posição relativa do Brasil, ela não é tão confortável assim. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, economista Benito Salomão. Até a próxima. Boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade, desejo uma boa tarde a todos.